Eu decidi assistir novamente todos os filmes de Resident Evil antes do lançamento do novo filme. E, obviamente, a gente vai começar pelo começo. Hello! Eu sou Amy Schneider e sejam todos muito bem-vindos ao meu universo. Lançado em 2002, Resident Evil, o Hóspede Maldito. Olha, eu lembrava de algumas coisas, mas revendo agora esse filme, né, 20 anos depois, eu fiquei pensando em algumas coisas. Será que era realmente bom ou a nostalgia tava fazendo todo o trabalho? E a gente vai descobrir isso hoje. Então se preparem, porque essa é uma saga nova aqui no canal de todos os filmes já feitos sobre Resident Evil. E contextualizando um pouquinho, o filme ele foi lançado em 2002 e nessa época os jogos eles já eram um sucesso absoluto. Os jogos da Capcom ali já tinham conquistado milhares de jogadores por todo o mundo com toda essa mistura, né, de sobrevivência, de terror, zumbis, criaturas, enfim. Então fazer essa adaptação para o cinema parecia até uma escolha que muito óbvia, mas eles decidiram fazer uma escolha muito curiosa. Ao invés de fazer uma adaptação fiel aos jogos, eles fizeram uma nova história do zero, e é então que entra, né, a protagonista de todos esses filmes, que é a Alice. E a história começa com Umbrella Corporation, que por trás, né, de toda aquela aparência de ser uma empresa séria, era sim uma empresa gigantesca, mas que por trás das câmeras trabalhava com pesquisas biológicas proibidas. Embaixo de uma mansão existe um laboratório secreto chamado Colmeia. E é lá que a Umbrella trabalha, né, com as suas armas biológicas proibidas até o momento em que um funcionário rouba uma amostra do T-vírus. E para piorar tudo, o vírus ele acaba sendo liberado ali dentro do laboratório. E por causa disso, a inteligência artificial que comanda todo aquele laboratório, a Rainha Vermelha, ela percebe que tem uma contaminação e acaba tomando uma decisão muito drástica, que é fechar o laboratório para que aquela contaminação não se espalhe. Mas isso significa que todo mundo que está preso ali dentro meio que está condenado a morrer, porque ninguém entra e ninguém sai. E enquanto tudo isso acontece, né, a nossa protagonista Alice, ela acorda ali na mansão sem memória, ela simplesmente não consegue se lembrar de absolutamente nada, e ela encontra um policial ali na mansão, ele se identifica como Matt, que também tá aparentemente tentando entender o que tá acontecendo ali. Eles também não têm muito tempo de entender o que tá acontecendo, porque logo eles são abordados por uma equipe de militares liderados ali pelo Ano, que decidem entrar lá na colmeia para entender o que tá acontecendo, e eles acabam levando a Alice e o Matt junto com eles lá para dentro da colmeia. E aqui o filme já começa a entrar em um ambiente que funciona muito bem, que é um grupo de pessoas entrando em um local desconhecido sem saber muito bem o que eles vão encontrar lá dentro. O plano deles é entrar e desligar a Rainha Vermelha, né, para que eles possam sair. Só que tem um pequeno problema. Ela não quer deixar ninguém sair. Ela fechou todas as portas por questão de segurança, né, para que a contaminação não se espalhasse. E quando eles desligam a Rainha Vermelha, todas aquelas portas e tudo que ela tinha selado é aberto. Então eles acabam liberando todos aqueles zumbis. Eles descobrem que eles precisam entrar nesse laboratório, encontrar a Rainha Vermelha e desativar ela para que eles consigam sair. Só que tem um problema. Ela não quer deixar ninguém sair. E quando eles começam a explorar o laboratório, eles descobrem o verdadeiro motivo disso. Todos os funcionários, os 500 funcionários que trabalhavam lá na colmeia estavam mortos. Ou pelo menos eles deveriam estar, né? Porque graças ao T-vírus eles começam a encontrar ali os primeiros zumbis. E aí o filme mostra pra quem veio. Porque é literalmente sobrevivência. Eles estão em um ambiente fechado, eles não sabem muito bem como ir embora, eles não têm como fugir daquele lugar, é uma sensação meio claustrofóbica, com um monte de bicho. A Rainha Vermelha, que é uma inteligência artificial, mas ela é um dos personagens mais interessantes aqui nesse filme também. Porque apesar dela estar matando todo mundo, ela não tá fazendo isso por um princípio do mal, vamos assim dizer. Ela foi criada para impedir que a contaminação se espalhasse para o resto do mundo. Então, para impedir que isso aconteça, eliminar as pessoas contaminadas parece uma conta muito fácil de fazer. Ela só precisa cumprir a sua função, e isso cria até uma questão interessante, que é esse conflito ali, né? Aonde os protagonistas eles estão querendo desligar
ela para que eles possam escapar e fugir daquele local, enquanto ela tá querendo manter eles presos ali dentro para evitar que algo muito pior aconteça e se espalhe. E se você parar pra pensar, ela tava certa, né? Friamente falando, é claro, né? O que são a vida de 500 pessoas ali que estão trabalhando para algo que poderia se espalhar e destruir toda a população do mundo inteiro? Poxa, também não dá pra julgar, né? Mas enfim. E uma das cenas mais icônicas que a gente tem desse filme é aquela cena da sala dos lasers, né? Muita gente pensa que o filme copiou os jogos, né, nessa cena, mas na verdade o filme ele foi lançado primeiro e foram os jogos que se inspiraram justamente nessa cena do filme antes de replicar isso, porque a gente tem, né, o Leon nos jogos desviando também na sala dos lasers e foi inspirado nessa cena aqui do filme, porque entra uma equipe ali em um corredor aparentemente normal com bastante luzes e aí começa a passar um laser assim, né, cortando a galera. Essa cena é muito engraçada, porque tem uma parte que tem um cara assim, e daí o laser tá vindo aqui. E daí ele pega e pula pra escapar do laser, e daí o laser sobe junto e corta ele do mesmo jeito. Coitado do cara, né? Ele foi esperto, né? Ele ia desviar do laser, mas não deu certo, o laser era mais esperto. Mas enfim, você olha uma cena dessa e pensa, cara, não tem o que fazer, né? Não tem como passar vivo de um negócio desse. E durante tudo isso que tá acontecendo ali no filme, a Alice, ela começa a ter algumas lembranças. Ela lembra que ela trabalhava para Umbrella, mas ela acaba planejando de entregar uma cópia, né, do T-Vírus para a irmã do Matt, que era aquele cara que entrou junto com ela lá na mansão. A ideia dela era expor a Umbrella e acabar com todos aqueles experimentos criminosos que eles estavam fazendo lá dentro. Só que antes que isso acontecesse, o vírus ele acabou sendo liberado e ela perdeu a memória. E conforme vai avançando o filme, ela vai se lembrando, né, de todos esses fatos. E uma coisa que eu preciso falar desse filme são os Dobermans. Gente, esse cachorro por si só, ele já tem uma aparência muito badass, né? Eles têm uma cara de bravo. E, cara, incrivelmente, mesmo esse filme tendo sido feito e lançado, né, lá em 2002, 20 anos atrás, é incrível como eles envelheceram muito bem. Porque eles são muito melhores do que muito CGI que a gente vê hoje em dia nos filmes. Eu fiquei chocada de como continuava muito bom, ainda mais pensando, né, a sua época. E no final do filme, toda a equipe que tinha entrado lá, só a Alice e o Matt conseguiram escapar a tempo. Só que eles foram contaminados pelo T-Vírus. O Matt, ele começa a sofrer uma mutação assim e ele é levado para um lugar e a Alice é capturada e levada para outro lugar. Então a gente tem aquela cena do final, né, a Alice aparentemente abandonada em um hospital. E a gente vê que o Raccoon City está completamente devastada. Porque no fim das contas, de tudo que eles fizeram, a colmeia foi aberta novamente e o T-Vírus acabou se espalhando para o mundo exterior. A Alice pega uma shotgun e começa a andar pela cidade toda destruída, e é aí que o filme termina. Ou melhor, é aí que a nossa saga começa de verdade. E agora vamos falar sobre a minha opinião, porque apesar de muitas críticas que a gente pode fazer, tem muitas coisas que ainda funcionam nesse filme. E a primeira delas é essa atmosfera, terror, porque mesmo antes de aparecer o zumbi, né, a gente sente que tem uma coisa errada, se fica meio tenso, assim, então a atmosfera da colmeia, do laboratório em si, ela é bem legal. Esse primeiro filme, ele tem alguns momentos de jumpscare meio tosquinhos, assim, mas dá pra levar tranquilo. Os zumbis, eles cumprem bem o seu papel, ainda mais se a gente lembrar, né, que a gente tá falando de um filme de 2002. Assim, eu particularmente, eu sou meio suspeita pra falar, porque esse filme, o segundo filme, eles fizeram muito parte da minha infância. Eu e meu irmão, quando a gente era criança, a gente era viciado em Resident Evil, vocês não têm noção. A gente ficava a tarde inteira brincando que a gente tava matando zumbi. Meu pai trabalhava numa gráfica e ele tinha uns toners de impressoras gigantes, assim, que parecia muito umas duas, era muito engraçado, porque parecia que você engatilhava, assim, e pense, nossa, a gente ficava maluco com aquilo. E a gente literalmente passava a tarde inteira brincando que a gente estava numa cidade com uma infestação de zumbi, uma brincadeira super backyardigans assim, 100% imaginação, a gente se divertia demais. Então a minha memória afetiva desse filme é muito forte. É uma boa adaptação?
Bom, aqui a gente chega num detalhe importante também. E se você é uma pessoa que é muito fã dos jogos, né, e esperava uma boa adaptação dos jogos, esse filme, obviamente, não foi feito para você, até porque ele tem sim elementos do jogo, né? Ele tem a Umbrella Corporation ali, algumas criaturas também que são bem características dos jogos. A gente tem o Licker aqui, né, já nesse primeiro filme, mas a história ela não tem nada a ver com o roteiro, né, dos jogos propriamente ditos. Agora, se você for pensar nesse filme ali simplesmente com uma história ambientada num universo de Resident Evil, é muito mais tranquilo de aceitar. E até mesmo hoje em dia, eu acho que é um filme que você consegue assistir e se divertir ainda, apesar, né, de todo o fator tempo ali que a gente tem. Ele é meio tosquinho, tem bastante jumpscare, personagens muito caricatos, como alguns dos soldados que descem lá, né? Eles são extremamente caricatos. Que você pensa, meu Deus, você não tem empatia nenhuma pelo personagem, se morrer não vai fazer diferença nenhuma, por exemplo. E se existe alguma pessoa nesse universo que nunca jogou Resident Evil, né, que nunca jogou nenhum jogo, vai conseguir se divertir tranquilo com o filme, eu acredito. Porque mesmo que você nunca tenha jogado, o conceito ele é muito simples de se entender, né? Da Umbrella Corporation, do vírus, dos zumbis. Então você consegue atingir aí muita gente, fácil de entender e fácil de se divertir também. Então a minha nota para esse filme, dito tudo isso, depois de mais de 20 anos, a minha nota é 6, baseado novamente nos quesitos Emeryverso, que eu acho, e eu sempre falo, né, que a minha nota é baseada no que eu consigo me divertir com o filme. Então, pra mim é um filme divertido, não é, nossa, é um super filme, mas é um filme legal. Eu sobreviveria nesse filme? Provavelmente não. Porque assim, se eu tivesse dentro da colmeia armada, eu acho que eu até ia me dar bem. Porque, modéstia à parte, eu atiro muito bem. Mas, se eu chegasse ali na sala dos lasers, por exemplo, aí já era pra mim, né? Então eu acho que a minha nota de sobrevivência nesse filme, considerando o corredor, é de 3. Porque aí já era pra mim. Se tivesse uma forma de escapar, né, sem ter eu que entrar no corredor, como a Ares tivesse entrado pra mim, daí eu acho que eu conseguiria sobreviver mais fácil, com certeza. Aí acho que a minha nota já aumentava pra 7. Enfim, esse é o primeiro filme da nossa saga, né? E a pergunta é, o segundo filme, ele consegue ser melhor do que esse? Que agora a gente tem uma cidade inteira contaminada e a Alice tá lá no meio, com mais poderes do que antes, porque agora a gente tem uma cidade inteira contaminada e a Alice tá lá no meio. Então, se você quiser acompanhar essa saga comigo, não se esqueça de curtir o vídeo, de comentar, se inscrever no canal, porque no próximo vídeo a gente vai estar em Raccoon City. Porque, sinceramente, eu já tô com medo do que vem pela frente, sabendo porque eu já assisti todos os filmes, mas rever eles é outra história, né? Mas, enfim, isso fica pra próxima, porque eu encontro vocês no próximo vídeo. Bye!